Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de módulo. Vou falar hoje com vocês aqui sobre o que é um módulo, na definição geométrica, na reta real, o que é um módulo lá, que é a distânciazinha. Vou falar também da definição algébrica de módulo, o que é um módulo visto na visão da álgebra. Vamos falar aqui de equações modulares, inequações modulares e funções modulares. Como é que se constrói um gráfico de uma função modular, tá bom? Vamos junto! Vamos lá, guerreiros. Módulo. O que é um módulo? Na definição geométrica, na visão geométrica, módulo é a distância. Distância de o que para o quê? De o que para o quê? Módulo é a distância de um número até o zero. Por isso que a gente fala que o módulo é sempre positivo, né? A gente lembra quando estudava lá no comecinho, a gente falava assim, o módulo é só você tirar o sinal. Qual é o módulo de menos 5? É 5, porque tira o sinal de menos. Mas por que isso? Porque o módulo é a distância de um número até o zero. Por isso que o módulo é sempre positivo, porque a distância sempre é positiva. Então aqui eu tenho o eixo real, marquei aqui menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Qual é o módulo de 3? O módulo de 3 é 3 porque a distância de 3 até o zero são 3 unidades. E por que o módulo de menos 3 também é 3? Porque a distância do menos 3 até o zero são 3 unidades. É por isso que é sempre positivo. Módulo de 2, 2 porque a distância do 2 ao zero, 2 unidades. Módulo de menos 2 também é 2, porque a distância do menos 2 ao zero, 2 unidades. Módulo de 1, 1, porque a distância do 1 ao zero é 1 unidade. Módulo de menos 1 também vai ser 1, porque a distância do menos 1 ao zero é de 1 unidade. Por isso que o módulo sempre é positivo. A gente vai ver depois, quando eu falar aqui da forma trigonométrica do número complexo, que o módulo de um número é a distância lá da origem do plano de Arcangauss até o ponto que a gente chama de afixo. A distância da origem até o ponto é o módulo do complexo. Módulo é a distância, tá? Bom, e a definição algébrica do módulo de um número? A definição algébrica é a seguinte, módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Muito cuidado com isso, tá? A raiz quadrada de x ao quadrado é um módulo de x, porque sempre vai ser um número positivo. Isso aqui sempre vai ser um número positivo. A nossa tendência, por exemplo, aqui nessa questão, quanto é que vale a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? A maioria das pessoas, quando chega numa questão como essa, fala o seguinte, eu estou elevando ao quadrado na raiz quadrada, eu corto o quadrado com a raiz, isso aqui vai dar menos 2. Acabou. Poxa, mas é uma raiz de índice par, é uma raiz quadrada. Pode dar um valor negativo como resposta de uma raiz de índice par? Não, não pode. Então você não pode cortar. Você não pode cortar. Aqui eu não posso cortar esse quadrado com a raiz, eu não posso fazer isso. Porque pode cair uma coisa como essa aqui. Vai que cale desse x aqui ser um número negativo. Quando eu corto, sai uma resposta negativa de uma raiz quadrada, agarrou. Um erro conceitual gravíssimo. Não pode. Qual é o certo? O que é o certo de você fazer aqui? É você pegar o valor de x, elevar ele ao quadrado, aí você obriga que ele fique positivo, porque se o x for positivo, vai continuar positivo, e se o x for negativo, quando eu elevar ao quadrado, vai ficar positivo. Aí eu tiro a raiz quadrada. Então, nisso aqui, o que era o certo? É eu pegar o menos 2 e elevar ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Aí eu tiro a raiz de 4, 2. Esse é o certo. Então, o módulo é sempre um valor positivo, por isso que ele vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado, porque isso aqui obriga a sair um valor positivo sempre. Então, se eu tiver aqui, se eu chamar o x de 2, vai ficar 2. Se eu chamar o x de menos 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2. Show? Então, se aparecer para você raiz quadrada de x ao quadrado, você não pode cortar. Você só pode cortar o quadrado com a raiz se você tiver certeza que o valor que está aqui como base da minha potência é um valor positivo. Se eu não sei que ele é positivo ou se ele for negativo, eu não posso cortar, tá? Se eu souber que ele não é um número positivo, eu não posso cortar. Muito cuidado com isso, beleza? Bom, equações modulares. São do tipo módulo de x igual a A. Módulo de x igual a A. Esse tipo de equação modular sempre vai te gerar duas possíveis soluções. Você sempre vai ter que fazer lá, módulo de x igual a A, isso aqui você vai ter o seguinte, x vai ser igual a A ou x vai ser igual a menos A. Por quê? Porque se o x for A, módulo de A é A.
E se o x for menos a, módulo de menos a, também é a. Como eu não sei qual é o valor de x, eu admito as duas possibilidades. X pode ser a ou menos a. Vamos fazer um exemplo numérico ali. Ó. Módulo de x igual a 2. Tem duas possibilidades. Ou esse x ele vale 2, ou o x vale menos 2. Porque ó, módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 também é 2. Aqui, módulo de 2x menos 3 igual a 5. O bizu é sempre esse. Vai ser o que está aqui dentro igual ao que está lá fora, ou o que está aqui dentro igual a menos o que está lá fora. Então aqui eu tenho ó, 2x menos 3 é igual a 5. 2x igual a 5 mais 3, 2x é igual a 8, x igual a 4. Beleza. E agora a segunda possibilidade. 2x menos 3 igual a menos 5. Tá vendo? O que está aqui é igual ao que está lá fora, e o que está aqui é igual a menos o que está lá fora. Então aqui vai ficar aqui 2x é igual a menos 5 mais 3, 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Quando você resolve a equação modular, você volta no módulo e testa para saber se está certo ou não, tirando uma prova real lá. Então, ó, chamando o x de 4, 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Módulo de 5, 5. Certinho. X igual a menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Módulo de menos 5, 5. Tá lá. Beleza? Dois exemplos aí de equações modulares. Vamos falar agora das inequações modulares e das funções modulares. Vamos lá. Guerreiros, inequação modular. Primeira parte aqui da inequação modular vai ser quando a desigualdade for de maior que ou maior ou igual a que. Então, módulo de x maior que a, módulo de x maior ou igual a a. Nessa situação em que o módulo de x é maior que a, você vai gerar dois intervalos de solução. Você vai falar que o teu x ele é maior que a, igualzinho que está aqui, ó, x maior que a, ou o x é menor que menos a. No eixo real ficaria assim, ó. Ah, quanto é que dá o módulo de x maior que a? Então, ó, x é maior que a, ou x é menor que menos a. Um exemplo, x maior que 3. Quero determinar aqui o módulo de x maior que 3. Dê o conjunto de solução da inequação abaixo. Módulo de x é maior que 3. Qual é a resposta disso? Então, eu sei que quando é maior, eu tenho que x ele é maior que 3, ou x é menor que menos 3. Essa seria a solução. X pertence aos reais, tal que x é maior que 3 ou x menor que menos 3. Se for por intervalos, lá aberto, de menos infinito até menos 3, união com aberto de mais 3 até mais infinito, tá? Aberto também. Vamos ver se é verdade. Então, ó, descobrir que o x ele é maior que 3. Vamos pegar um valor maior que 3, o 4. Então, ó, se x for 4, qual é o módulo de 4? 4. 4 é maior que 3. Vou pegar um outro, 5. Qual é o módulo de 5? 5 é maior que 3. Tá certo. Beleza. Menos 3. Vou pegar então um valor menor que menos 3. Menos 4. Qual é o módulo de menos 4? 4. E 4 é maior que 3. Menos 5. Qual é o módulo de menos 5? 5. E 5 é maior que 3. Então, realmente, o x vai ser maior que 3 ou o x vai ser menor que menos 3. Quando a minha desigualdade é maior que, eu tenho dois intervalos. X é maior ou x é menor que menos o valor. Show? E agora, na segunda parte, ó, o módulo de x vai ser menor que a ou menor ou igual a a. Nessa situação em que o módulo de x é menor que a, eu tenho um único intervalo de solução. Ó. Esse x vai ser ao mesmo tempo menor que a e maior que menos a. Ficaria assim no eixo real. Ó. O x é qualquer valor compreendido entre a e menos a. Meu exemplo aqui, módulo de x menor que 3. Ah, então eu já sei que se é menor, eu tenho um único intervalo. O x vai ser menor que 3 e maior que menos 3. Vamos ver se é verdade? Vamos pegar aqui um valor entre menos 3 e 3, vou pegar o 2. Módulo de 2. Módulo de 2 é 2. E 2 é menor que 3. Vou pegar aqui então agora o menos 2. Módulo de menos 2. Módulo de menos 2 também é 2. E 2 é menor que 3. Tá certo. Ah, vou pegar o 0. Módulo de 0 é 0. 0 é menor que menos 3. Menor que 3. Tá certo também. Vou pegar aqui um valor fora do intervalo. Vou pegar aqui o menos 5. Menos 5 é maior. Aliás, é menor que menos 3. Tem que ser maior que menos 3. Então, menos 5 é menor. Vou botar aqui, ó. Módulo de menos 5 é 5. 5 é menor que 3. Não, 5 é maior que 3. Está errado. Então, realmente, é esse intervalo. Então, quando a minha desigualdade é menor, é um valor entre as respostas. Quando a desigualdade é maior que a resposta e menor que menos a resposta. Show? Beleza? Bom, função modular.
Função modular é do tipo f de x igual ao módulo de x. Aí botei aqui um exemplozinho para a gente calcular aqui o gráfico dessa função. F de x é igual ao módulo de x mais 1. O gráfico ficaria desse jeito, né? Quebra com o meu f de x aqui. Ele é igual a um módulo, f de x é y. Você não pode esquecer que o f de x é a mesma coisa que o y. Se o y é igual ao módulo, não pode ter y negativo. Então não posso ter imagem negativa na minha função. Tá vendo? Então, y é igual ao módulo, morreu a imagem negativa. Então o que eu faço? Eu pego a parte negativa e espelho para cima. Vamos aprender agora, no meu próximo quadro, a montar, né, a esboçar um gráfico de função modular. Vou fazer aqui dois tipos de gráfico, um gráfico de função do primeiro grau e um gráfico de função do segundo grau, de função quadrática, ambas modulares. Vamos lá. Guerreiros, vamos lá. Imagine que na prova de vocês caia assim: marque dos gráficos abaixo aquele que refere-se à função f de x igual ao módulo de x menos 3. Ou seja, ele quer que você construa lá o gráfico. Você pode tentar substituir valores, pode até achar a resposta, mas o ideal é que você saiba montar o gráfico. Não demora muito tempo. Então, ó, um bizuzinho. Primeiro trabalha como se não tivesse módulo. Então, ó, ficaria aqui que y é igual a x menos 3. Ó, tirei o módulo. Quero construir o gráfico dessa função do primeiro grau. Então, vou traçar aqui, ó, um plano cartesiano. Tá vendo? Aí vai ficar lá. Quando x igual a 0, y igual a menos 3. Então, quando x igual a 0, y vale menos 3. E quando y igual a 0, passando o 3 para lá, x igual a 3. X igual a 3. Achei dois pontos, tá vendo? Achei o ponto aqui, ó, 0, menos 3, e achei o ponto 3, 0. Primeiro eu zerei o x para descobrir o ponto em que a reta passava no eixo y. Depois eu zerei o y para descobrir o ponto que a reta passava no eixo x. Tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da função f de x igual a x menos 3. Y igual a menos 3. Mas olha, y igual a x menos 3. Mas olha só, eu tenho um módulo ali. O que eu tenho que fazer? Tenho que usar aquele módulo. Então, ó, vou desenhar de novo o plano cartesiano, para agora sim desenhar esse gráfico de forma definitiva. Eu sei, ó, que aqui vai cortar o eixo x no ponto 3 e que cortaria o eixo y aqui no ponto menos 3. Só que eu sei que esse y ele está igualado ao módulo, então não existe parte de y negativa. E o que a gente faz? Pega a parte negativa e rebate para cima, reflete lá para cima. Então se aqui vale menos 3, aqui vai subir um 3. Ó. 3. E aí, essa parte do gráfico aqui, ó, eu espelho lá para cima. Boto aqui o eixo x como se fosse um espelho e faço, ó, o reflexo para cima. Então essa reta ficaria assim, ó, desse jeito. Está lá o gráfico da função f de x igual ao módulo de x menos 3. Está vendo a parte negativa? Eu espelho ela para cima. Se eu quisesse continuar aqui, ó, continuaria e ficaria exatamente igual a de cima. Mas esse aqui é o gráfico da função f de x igual ao módulo de x menos 3. A mesma ideia eu carrego se for uma função quadrática. Se ao invés de ver isso aqui, se vem aquilo ali na prova, determine o gráfico da função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 8x mais 15. Primeiro eu trabalho como se não tivesse módulo. Então, ó, y é igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Vou achar as raízes dessa função aí. Então, aqui vai ficar o quê? X ao quadrado menos 8x mais 15, isso igual a 0. Delta, b ao quadrado, 64, menos 4 vezes a, vezes c, que é 15. Então, o delta vai ficar 64 menos 4 vezes 15, 60. Meu delta dá 4. Beleza? Vamos lá. x1 e x2 é o menos b, menos menos 8 dá 8, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de 4 é 2 sobre 2 vezes a, sobre 2. Então, olha lá. 8 mais 2, 10 sobre 2, 5. 8 menos 2, 6 sobre 2, 3. Achei as raízes. 5 e 3. Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou construir esse gráfico lá da minha função do segundo grau, da minha função quadrática? Ó, eu tenho aqui duas raízes, 3 e 5. Eu sei que esse gráfico vai cortar meu eixo y aqui no termo independente, que é quem? 15, então vai cortar aqui em cima, lá no 15. E aqui eu tenho, minha parábola voltada para baixo, eu teria aqui meu vértice, que é o menos b sobre 2a, e o menos delta sobre 4a. Então, ó, menos b sobre 2a, menos menos 8, dá 8 sobre 2 vezes a sobre 2 dá 4. Então, meu x do vértice está aqui, é o ponto 4.
E o y do vértice? Eu posso pegar esse valor de 4 e substituir aqui, ou posso jogar na fórmula, menos delta sobre 4a. O delta é 4, menos delta dá menos 4, sobre 4 vezes a. O a vale 1. 4 vezes 1 é 1. Então vai ficar menos 4 sobre 4 dá menos 1. Está aqui. Então, esboçando de maneira que a gente possa entender, a minha parábola seria mais ou menos assim. Show? Beleza. Mas eu não posso esquecer que essa função é uma função modular. E na função modular, o valor de y, o f de x, está igualado ao módulo. Então, essa parte negativa aqui da minha função, da minha parábola, não existe. Então, eu tenho que fazer o quê? Rebater ela para cima. Então, como é que ficaria isso? Ó, como é que ficaria esse gráfico para a função modular? Aqui, ó, menos 3 e 5, mesma coisa, não vai mudar. 3 e 5. Aqui o 15 vai mudar. Só que esse ponto aqui, que é o ponto 4 menos 1, eu vou rebater ele para cima. Então aqui vai continuar sendo 4, só que agora eu tenho o 1 aqui, não mais o menos 1. Aí como é que ficaria? A parábola vai vir, vai chegar aqui no 3, vai subir lá no 4. Ó, tá lá. Mais ou menos aquilo ali esboçado. É como se você pegasse aqui essa parte de baixo, ó, e rebatesse ela para cima. Peguei isso aqui, ó, joguei para cima. É o que eu fiz ali. Então, sempre que você tiver que construir um gráfico de função modular, use esse macetinho. Tira o módulo, constrói normalmente e no final você pega a parte que está aí embaixo e rebate para cima. Show? Rapaziada, por hoje é só essa parte de módulo. Então, baixem a lista de exercícios que está com o link aí na descrição do vídeo. Façam essa lista. Se acontecer de ter alguma dúvida, podem me chamar por aqui e tirar dúvida comigo. Tá? Caso contrário, vamos tocar a bola para frente. Se tu não está inscrito no canal, inscreva-se, por favor, porque isso fortalece demais, me dá uma ajuda muito grande, me dá mais ânimo de continuar gravando nossas aulas. Se inscreva. Nossa próxima aula vai ser de exponenciais. Né? Vamos para as funções, equações e inequações exponenciais. Então, para você ficar sabendo quando eu subir, quando essa aula de exponencial, acione o sininho, que ele vai te avisar, ó, subiu a aula de exponencial lá, e você vai assistir, faz a lista de exercícios também. Tá? Então, acione o sininho, se inscreva no canal, dê o seu joinha se você gostou da aula. Se você não gostou, comente, pô, não gostei, quero que faça de novo, vou fazer de novo sem problema nenhum. Tá legal? Então, rapaziada, não esqueçam, façam a lista de exercícios, se inscrevam no canal, acionem o sininho e marquem o joinha aí, tá bom? Um beijo no coração de todos. Os